desenvolvendo, tá? Então, essa ideia de você desenvolver no seu tempo é porque a gente vai otimizar os conteúdos de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua realidade. Entendemos que cada um tem uma realidade diferente, tem uma necessidade diferente. E é de acordo com essa necessidade que a plataforma vai trabalhar. Então você vai preencher a sua disponibilidade. A minha disponibilidade é gigantesca. Ótimo, coloca toda a sua disponibilidade. E você vai receber um plano de aulas, né, um cronograma aí, direitinho, de acordo com a sua necessidade, com a sua disponibilidade, para que você possa aproveitar ao máximo tudo aquilo que a plataforma tem a te oferecer, ok? A turma MedPro 360 é ideal para te deixar pronto para o Enem. Por quê? Porque ela vai aliar aí, ela vai fazer uma aliança entre dois pontos. Que pontos são esses? Primeiro, a melhor equipe de professores, né? Estamos aqui realmente para poder ajudá-los. Então, assim, é uma equipe que conhece a prova do Enem, que trabalha com o Enem e que estuda essa prova, porque isso é importante. Não é porque nós somos professores que nós não estudamos, muito pelo contrário. A cada aula a gente está estudando para ver novidades, para ver o que está mudando, para ver se aquilo que a gente está falando tem algo mais profundo ou não, se vai deixar de ser cobrado ou não, para que nós estejamos a par do que a prova é e do que a prova cobra, ok? E a tecnologia. Então, quando você alia qualidade no trabalho de uma equipe e tecnologia, você tem aí, obviamente, o pacote ideal para que você possa estar preparado para a realização de uma prova, tá? E com o que mais a gente conta? Sala de Meet. Essa sala de Meet ela vai ocorrer no Zoom, para que você possa tirar dúvidas também online ali com o professor, para que você possa fazer, né, observar as dúvidas dos colegas, porque a gente aprende muito com as dúvidas dos outros, para que a gente possa ver o professor falando sobre alguns tópicos, resolvendo algumas questões que sejam importantes para aquele tópico. Então, isso tudo você vai ter direito nesse novo pacote, tá? Banco de questões que você pode resolver nos mais variados momentos. E aí, eu tô livre agora, ganhei uma folguinha, vou resolver questão daquele assunto que eu vi, que eu revisei, que eu estudei no final de semana, enfim. Redação nota 1000, então você vai ter mentoria exclusiva voltada para a sua escrita, para que ela possa evoluir, porque sabemos, redação é prática. Só fica bom em redação quem escreve, quem pratica. Então você tem tudo isso na palma da sua mão, ali. Além disso, apostila. Você vai ter acesso à apostila digital, que é a que se encontra na nossa plataforma, e você também tem acesso à apostila física, se você odeia as coisas virtuais, assim. Por exemplo, eu gosto de livro para rabiscar, anotar as minhas dúvidas, então quem é como a mim vai gostar de ter a apostila física ali para poder fazer as suas anotações, resolver a questão na própria apostila, enfim. Existe essa possibilidade e isso aqui vai chegar com frete grátis na sua casa, tá? E isso tudo por quanto? Preço de lançamento, 12 parcelas de R$ 33,92, usando o cupom ALUNO15. Então corre, é um preço realmente promocional, é um preço que está muito abaixo, o preço original é R$ 39,90, que também não é um preço alto, mas com o cupom de desconto cai para R$ 33,90. Gente, é praticamente aí, se você juntar, R$1 por dia, R$1 e pouquinho, R$1,10, R$1,05, pouca coisa mais de R$1 por dia para você ter tudo isso para sua preparação. Você não vai ficar de fora dessa, não é mesmo? Então, vem comigo aqui rapidinho. E aí, como eu falei, se você já é nosso aluno, você mantém o que você já está fazendo na sua preparação, porque hoje a gente inicia a revisão
dessas 8 semanas de conteúdos. Se você está desesperado, acalma, respira, vai com calma, que a gente está aqui para ajudar. Ninguém solta a mão de ninguém, a gente está aí, ó, de mãos dadas com vocês para poder levá-los até o êxito. Então vamos começar aqui? Vamos com tudo, porque esta semana promete e a gente tem bastante questão para a gente ver. Como vocês já sabem, eu não começo pelo texto e vocês também não, tá? A gente começa pelo enunciado, havendo necessidade, a gente vem ao texto, belezinha? Bom, indique a alternativa falsa em relação ao texto. As palavras andaime e elaine são exemplos que comprovam que a presença do i acaba com a regra para explicar o fenômeno conforme mencionado no segundo parágrafo. Precisamos ler o texto, mas vamos ver as opções. Nas entrelinhas, o texto mostra que a variação na pronúncia dos sons que compõem as palavras do vocabulário é um fenômeno próprio das línguas. C. O título do texto induz o leitor a esperar uma resposta que exclua uma das possibilidades de pronúncia, mas essa expectativa acaba sendo contrariada. D. A pronúncia da primeira sílaba da palavra camareira pode ou não ser nasalizada, pelo mesmo motivo que justifica o fato com a palavra banana. E, pela regra apresentada no segundo parágrafo, pode-se deduzir que as palavras ana, pano e cano são sempre pronunciadas com a primeira vogal nasalizada. Vamos ver o que o texto diz. Qual o jeito correto de pronunciar? E aí eu não vou pronunciar essa palavra. Vocês vão entender o porquê. Texto de Marina Bessa. Roraima ou Roraima? Como você preferir. É que, segundo os linguistas, as regras fônicas de uma palavra são regidas pela língua falada. Portanto, não há certo ou errado. Há apenas a maneira como as pessoas falam. O que se observa na língua portuguesa falada no Brasil é que sílabas tônicas que vêm antes de consoantes nasalizadas, como M ou N, também se nasalizam. Aperte o nariz e repita a palavra cama. Então, ó, cama. A ideia de nasalização, tá? Sentiu os ossinhos vibrarem? É a tal nasalização. Por isso, a gente diz cama e não cama, tá? O K é a sílaba tônica e o M é nasalizado. Se a sílaba que vier antes dessa mesma consoante não for uma sílaba tônica, a pronúncia passa a ser opcional. Você escolhe banana ou banana. No caso de Roraima ou Roraima, a sílaba problemática, ra ou ra, é tônica e vem antes de M. Mas aí entra em cena o I, que acaba com qualquer regra. A mesma coisa acontece com o nome próprio Jaime ou Jaime. Tem gente que nasaliza, tem gente que não. Então, fique tranquilo. Se você sempre falou Roraima, siga em frente. Ninguém pode corrigi-lo por isso. No máximo, você vai pagar de turista se resolver dar umas voltas por lá. Os moradores do estado, não adianta, são unânimes em falar Roraima. Bom, qual é o gabarito que vocês marcariam para essa questão? As palavras andaime e elaine são exemplos que comprovam que a presença do i acaba com a regra para explicar o fenômeno, conforme mencionado no segundo parágrafo? Nas entrelinhas,
O texto mostra que a variação na pronúncia dos sons que compõem as palavras do vocabulário é um fenômeno próprio das línguas. O título do texto induz o leitor a esperar uma resposta que exclua uma das duas possibilidades de pronúncia, mas essa expectativa é quebrada. Essa expectativa acaba sendo contrariada. A pronúncia da primeira sílaba da palavra camareira pode ou não ser nasalizada pelo mesmo motivo que justifica o fato da palavra banana? Ou pela regra apresentada no segundo parágrafo, pode-se deduzir que as palavras ana, pano, cano são sempre pronunciadas com a primeira vogal nasalizada. Ele pede a alternativa falsa. O que isso significa dizer? Que a 5 e 4 estão corretas. Apenas uma está inadequada. Beleza? Eu já vi, e aí a galera mandando letra B, 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 B. Uma pessoa mandou letra D. Acho que todos os demais mandaram letra B, não é isso? Agora começou uma galera a aparecer com a letra E também. Então, ficaram muito na dúvida entre E e B, mas a letra B está em maior, né, ocorrência. Vamos rufar os tambores aí, meu diretor, por favor? Ninguém marcou a letra A. Gente, vocês conferiram que é a falsa e não a verdadeira? Olha o que a letra A diz. As palavras andaime e elaine são exemplos que comprovam que a presença do i acaba com a regra para explicar o fenômeno, conforme mencionado no segundo parágrafo. Olha o que o segundo parágrafo diz. Quando ele coloca... Cadê? Aqui ele fala sobre a nasalização opcional. Só que o momento em que ele fala do i está aqui. Aí ele diz assim, no terceiro parágrafo. Mas aí entra em seno i, que acaba com qualquer regra. A mesma coisa acontece com o nome próprio, Jaime. Tem gente que nasaliza, tem gente que não. Então, fique tranquilo. Ou seja, quando tem o i, você pode nasalizar ou não. Aí ele diz ali, as palavras andaime e elaine são exemplos que comprovam que a presença do i acaba com qualquer regra para explicar o fenômeno, conforme mencionado no segundo parágrafo. Não está no segundo parágrafo, aquilo está no terceiro parágrafo. Nas entrelinhas, o texto mostra que a variação da pronúncia dos sons que compõem as palavras de vocabulários é um fenômeno próprio das línguas. Sim, ele começa o texto falando isso, as regras fônicas de uma palavra são regidas pela língua falada. Então, a letra B está correta. O título do texto induz o leitor a esperar uma resposta que exclua uma das possibilidades. Qual é o jeito correto de se pronunciar? Aí você imagina, só existe um, é Roraima ou é Roraima. Os dois não podem estar corretos. Então o texto vai bater o martelo para mim. E você quebra a cara, porque já de cara, na primeira linha, ele contraria isso, que é exatamente o que a letra C diz. Então ela está correta. A pronúncia da primeira sílaba da palavra camareira pode ou não ser nasalizada. Sim, camareira, camareira. Assim como banana ou banana. Por quê? Porque depois da vogal vem o M ou o N. E isso é regra gramatical que, inclusive, ele apresenta lá no segundo parágrafo. Pela regra apresentada no segundo parágrafo, pode-se deduzir que as palavras ana, pano e cano são sempre pronunciadas com a primeira vogal nasalizada. Ali, você também consegue deduzir isso. Por quê? Porque essas palavras aqui, elas vão caracterizar a ideia, por exemplo, Ana, você tem a possibilidade, você tem a sílaba formada apenas por uma vogal, tá? Então, o pano, você tem uma outra consoante antes, mas que ela tem uma pronúncia mais certeira, diferente do K, que é lá em cima do camareira, tá? O C e o B vão permitir mais esse diálogo. Então, a única que é realmente falsa é a letra A. É a única que não dá a possibilidade de você
inferir pelo texto, de você dialogar. Inclusive, ele mostra uma parte aqui que seria bem diálogo imediato. Segundo parágrafo, e isso acontece no terceiro, o que já eliminaria a letra A. Beleza? Bom, vamos para a próxima. Selecione a alternativa em que a repetição intencional de fonema consonantal também acontece. Então, reparem aqui agora no enunciado. Um dos importantes aspectos para a interpretação dessa música é a sonoridade de seus versos. A repetição do fonema consonantal S, como em sacar e ser, colabora para a construção e representação do cenário construído pela canção A Seca. Então, em que trechozinhos aqui, de alguns autores, eu tenho a repetição intencional do fonema consonantal, que é o que vai caracterizar uma determinada figura de linguagem. Sou um mulato nato no sentido lato, mulato democrático do litoral, trecho de Caetano Veloso. Eu vi quando você me viu, seus olhos pousaram nos meus, num arrepio sutil. Cláudio Lins. Vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas. Cruz e Souza. O meu pai era paulista, meu avô pernambucano. O meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano. Chico Buarque. Ou trabalha e teima, e lima, e sofre, e sua, Olavo Bilac. Repara, ele está pedindo o uso de uma repetição de fonema consonantal que foi feito propositalmente. Se ele foi feito propositalmente, ele foi feito para garantir a rima. E é da consoante, não é da vogal. Ok? E isso vai caracterizar a aliteração, figura de linguagem em que existe repetição do som da consoante, diferente da assonância. Na assonância, a gente tem a repetição do som da vogal, ok? Bom, a galerinha tá mandando letra C aí. C, 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 C. Vamos rufar então os tambores, meu diretor, pra gente ver se a galera acertou? Com ímpeto. Segunda ainda, calma aí. Vai, então vamos acordar pra semana, vai. Isso aí. Reparem que todas as palavras desses dois versos são iniciadas com o som da consoante V. Vozes veladas, veludosas, vozes volúpias dos violões, vozes veladas. Ou seja, todas elas têm a repetição da consoante, ó, V, o que mostra realmente a intenção de você trazer uma rima para o texto. Alguém mandou até a letra E. A letra E não tem a repetição da mesma letra. Ó. Trabalha e teima. Tem que ter. Ok? Mas repara que depois não tem. Aí depois é o S do sofre com sua. Já não é mais a mesma letra. Aqui você tem em todas exatamente a mesma consoante. Tá? Aí você poderia achar talvez aqui na letra A. Na letra A você tem uma repetição do O. Mulato, nato, sentido, lato, mulato democrático, do. Então, assim, ali é da vogal, tá? Então, da vogal é a assonância. Ele quer da consoante, ó, do fonema consonantal. Da consoante somente na letra C. Belezinha? Bom, vamos para a próxima, então. Vamos pular o texto e vamos ver o que o enunciado nos diz. No poema, observam-se os itens lexicais desmoçou e deslimites. O mecanismo linguístico que os originou corresponde ao processo de letra A, estrangeirismo, que significa a inserção de palavras de outras comunidades idiomáticas no português. B, eu não preciso voltar no texto, tá? Aqui é o processo de formação das palavras.
Neologismo, que consiste na inovação lexical usada para o refinamento estilístico do texto poético. C. Arcaísmo, que expressa o emprego de termos produtivos em outros períodos históricos do português. D. Brasileirismo, que significa a inserção de palavras específicas da realidade linguística do português. Ou E. Jargão, que evidencia o uso profissional de palavras específicas de uma área do léxico do português. Então ele quer que você foque nessas duas palavras, desmoçou e deslimites. Reparem que a primeira questão exigiu de nós a leitura do texto. A segunda não exigia, a terceira também não exige. É por isso que a gente vem direto para o enunciado e para as opções, porque com isso a gente ganha tempo na execução de uma determinada prova, tá? Ah, e se não der para resolver sem ler o texto? Aí você volta e lê o texto. Mas você vai conseguir eliminar várias questões, resolver várias questões sem ler o texto, o que vai fazer com que você ganhe muito tempo. Bom, galera tá mandando aí letra B, B, todo mundo mandando letra B. Vamos rufar então os tambores, meu diretor? Sim, eu tenho a palavra moço. Aí houve o acréscimo, né, de um prefixo, des, e houve também de um sufixo, formador de verbo, o AR, moçar, para que eu pudesse fazer a conjugação, desmoçar, desmoçou. Essa palavra não existe. É uma palavra inventada. Deslimites, limite existe, limites também existe. Agora, com o acréscimo do prefixo, não existe. Então, a utilização de afixos em palavras já existentes na nossa língua permitiu a criação de novas palavras. Logo, neologismo. Vocês mandaram muito bem. Show de bola? Bom, vamos para a próxima, pulando o texto aí também. Que, aliás, é um texto incrível. João e Maria, de Chico Buarque de Holanda. Quem nunca ouviu, por favor, ouça. Isso é um clássico da nossa música brasileira, isso é um clássico da nossa literatura, ok? Bom, nos terceiro e oitavo versos da letra da canção, constata-se que o emprego das palavras cowboy e rock expressa a influência de outra realidade cultural na língua portuguesa. Essas palavras constituem evidências de um regionalismo, de um neologismo, de um jargão profissional, de um arcaísmo ou de um estrangeirismo. Eu não preciso nem ler o resto. Basta eu observar o nome dado a esse processo de formação. Você conhece essa música, diretor? Não? Agora eu era herói e o meu cavalo só falava inglês. A noiva do cowboy era você, além das outras três. Eu enfrentava os batalhões, os alemães e os seus canhões. Guardava o meu botoque e ensaiava o rock para as matinês. Não? João e Maria, quando tiver oportunidade, por favor, escute. O que a galerinha tá mandando aí? Letra E. A maioria tá de letra E, né? E um ou outro mandou aí letra A. Vamos lá então, rufar os tambores? Vamos lá. As palavras cowboy e rock, elas não são da nossa língua. Elas são da língua inglesa. Nós pegamos essas palavras e utilizamos aqui. E aí, ao utilizarmos, nós estamos trazendo uma palavra estrangeira para o nosso acervo vocabular. Então, é o processo conhecido por estrangeirismo. No estrangeirismo, a gente pega palavra ou palavras de outra língua e a gente insere
no acervo vocabular da gente, beleza? Bom, próxima questão, vamos pular o texto. Para se referir a matérias jornalísticas televisivas que informam e, ao mesmo tempo, entretêm os espectadores, o autor cria um neologismo. Por meio de quê? Por meio de derivação prefixal, por meio de composição por justaposição, por meio de composição por aglutinação, por meio de uma derivação imprópria ou por meio de uma derivação parasintética. Primeiro vamos voltar no texto, que a gente tem aqui no texto, e encontrar esse neologismo e para a gente poder analisar qual foi o processo usado ali. O telejornalismo é um dos principais produtos televisivos. Sejam as notícias boas ou ruins, ele precisa garantir uma experiência esteticamente agradável para o espectador. Em suma, ser um infotenimento. Pronto, achamos. Infotenimento. Infotenimento. Vamos lá. Derivação prefixal. Eu pego uma palavra que já existe na língua e acrescento um prefixo, algo antes, ok? Composição por justaposição. Quando eu uno duas ou mais palavras numa ordem lógica sem que ocorra perda. As palavras são mantidas tais quais. Não existe perda fônica. Composição por aglutinação. Eu tenho mais de uma palavra e ao juntar essas palavras, há perda. Alguma sílaba, alguma letra ali se perde. Derivação imprópria. Eu pego uma palavra que é originária de uma determinada classe gramatical e eu a uso como outra classe gramatical. E derivação parasintética é quando a palavra tem simultaneamente o uso de um prefixo e de um sufixo que são interdependentes. Ou seja, para eu usar o prefixo, eu sou obrigado a usar o sufixo e vice-versa. Então, exemplo de cada um. Leal vira desleal, com uma derivação prefixal. Justaposição, couve mais flor, eu tenho couve-flor. Tá? Eu juntei as palavras e não houve perda. Aglutinação, planalto, plano mais alto. Plano, alto, virou planalto. Eu perdi o som do O no finalzinho de plano. Então, houve perda, aglutinação. Derivação imprópria. O amar é a coisa mais linda. Amar é verbo. Nessa frase em que eu utilizei, amar virou substantivo. E derivação parasintética. Amanhecer. Eu tenho manhã ou amanhecer. Eu não posso ter amanhecer. Para eu ter esse amanhecer, para eu ter esse ser no final, eu tenho que ter o A antecedendo a palavra também. Então, é uma relação de interdependência entre os afixos. Ali na palavra eu tenho infotenimento. Qual é o processo que gera essa palavra? O que a galera tá mandando aí? Letra C, né? Alguém mandou alguma letra diferente? Acho que não, todo mundo foi de letra C. Ah, alguém mandou letra A. Vamos lá então, meu diretor, vamos rufar os tambores? Por que não é derivação prefixal? Derivação prefixal só tem um radical, só tem uma palavra. E a ela eu acoplo um prefixo. Info e tenimento é a junção de informação mais entretenimento. São duas palavras. Se são duas palavras, eu já sei que é composição. Não pode ser derivação. Tudo que é derivação só tem uma palavra. Composição, mais de uma palavra. Aí eu vou ter que analisar se houve perda ou não. Informação. Eu perdi muita coisa. Ficou só info. Entretenimento. Infotenimento. Ficou só o tenimento.
houve perda dos dois lados. Então, composição por aglutinação. Beleza? Bom, vamos dar prosseguimento agora, vamos pular o texto mais uma vez e vamos ver o enunciado. Os gêneros textuais nascem emparelhados a necessidades e atividades da vida sociocultural. Por isso, caracterizam-se por uma função social específica, um contexto de uso, um objetivo comunicativo e por peculiaridades linguísticas e estruturais que lhes conferem determinado formato. Esse classificado procura convencer o leitor a comprar um imóvel e, para isso, utiliza-se da predominância das formas imperativas dos verbos e da abundância de substantivos, de uma riqueza de adjetivos que modificam os substantivos, revelando as qualidades do produto, de uma enumeração de vocábulos que visam conferir ao contexto um efeito de certeza, do emprego de numerais, quantificando as características e aspectos positivos do produto, ou letra E, da exposição de opiniões de corretores de imóveis, no que se refere à qualidade do produto. Vamos ler o texto. Morumbi, próxima ao Colégio Pio XII. Linda residência rodeada por maravilhoso jardim, com piscina e amplo espaço gourmet. 1.000 metros quadrados construídos em 2.000 metros quadrados de terreno, 6 suítes, 3.200.000. Só isso, gente. Baratinho, dá para qualquer um aqui de nós comprarem. Rua Tranquila, David Pimentel, código X, Morumbi, Palácio, telefone tal. Qual é o recurso que ele faz uso aí? Mandem a letra de vocês enquanto eu vou ver aqui uma pergunta que chegou para mim. A Nani mandou, boa noite, Filipão, qual é a diferença entre aliteração e anáfora? Então, Nani, a aliteração é a repetição do som de uma consoante, assim como a assonância também é a repetição do som, só que de uma vogal. Já na anáfora, não é a repetição do som de uma letra, como acontece com a consoante ou com a vogal. A anáfora é a repetição de uma palavra inteira, ou de uma expressão inteira. Tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. A repetição desses versos vai caracterizando aí uma anáfora, beleza? Bom, o que a galera tá mandando aí, meu diretor? Letra B, C, coraçãozinho. A galera foi bem vasta aí agora, né? A galera ficou bem dividida. Vamos lá, então, rufar os tambores? O uso de adjetivos. Por que o uso de adjetivos? Porque o uso de adjetivos confere autoria, coloca a visão particular de alguém para poder fazer com que o outro tente enxergar com os seus olhos. Olha o que ele diz. Linda residência. Não é uma residência qualquer, é uma linda residência. Rodeada por maravilhoso jardim. Não é rodeada por jardim, é por um maravilhoso jardim. Amplo espaço e gourmet. O espaço ele é amplo e é gourmet ao mesmo tempo. Então você já começa a imaginar um espaço gigantesco com a piscina, um lugar gourmet ali para você fazer churrasco, receber a família. Algo muito grande, rodeado, né, por árvores, enfim, natureza. Então ele vai usando, rua tranquila. Isso tudo é a visão de quem está anunciando. Aí você poderia me dizer, então por que não é a letra E? Exposição de opiniões de corretores de imóveis no que se refere à qualidade de produto. Primeiro que não é a opinião de corretores. No máximo é de um, que é quem está anunciando. Então não pode ser. E a gente não tem como afirmar que quem está anunciando é um corretor. Pode ser o próprio dono, pode ser o proprietário. Aí você fala assim, mas é um preço muito alto para ser um proprietário. Nada disso, gente. Pode ser um proprietário, tá? Nada impede o proprietário de fazer isso, ok? Deixa-me ver aqui mais duas perguntinhas que chegaram, ó.
Professor, derivação prefixal e sufixal são a mesma coisa? Então, eu tenho derivação prefixal quando eu tenho o acréscimo do prefixo antes, tá? Então, foi que eu falei do desleal. Eu tenho a derivação sufixal, que é quando eu tenho o acréscimo do afixo depois. Lealdade, acrescentei o dade ao final. E eu tenho a derivação prefixal e sufixal, que é quando eu tenho o prefixo e o sufixo ao mesmo tempo. Deslealdade. Eu tenho a palavra leal, o acréscimo do prefixo, mais o acréscimo do sufixo. Só que repara, eles não são interdependentes, como acontece com a derivação parasintética. E uma última pergunta que tinha ali para mim, que é a da Larissa, em qual aula tivemos essa matéria? Essa matéria é referente à aula de morfologia básica. São justamente os elementos que são constitutivos das palavras, os morfemas. A gente viu radical, vogal temática, sufixo, prefixo, desinências. E no tempo posterior, a gente viu os processos de formação, que são os processos de composição, os de derivação e os outros processos que não se encaixam em nenhum desses dois. Então, se você tem acesso à nossa plataforma, entra lá nessa aula. Se você não assistiu, você consegue assistir a aula passada e resolve questões sobre isso, belezinha? Bom, eu vou parando por aqui e aguardo vocês comigo no próximo tempo para a gente dar continuidade a essa revisão sobre os conteúdos passados, belezinha? Beijo, galera, até daqui a pouco, valeu! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.